ano A, nono ano B e os da noite, do 10º período, os quais serão contemplados com o mesmo conteúdo que cairão na prova do primeiro bimestre. Agora vamos fazer uma grande viagem para a Proclamação da República, 1889, o qual um grande alagoano tomou, digamos assim, o império e então fez a República Brasileira, a primeira república conhecida como República da Espada. Vamos para o conteúdo do nonos anos e 10º período. Primeira República no Brasil, 15 de novembro de 1889. No 15 de novembro, que também é aniversário da cidade de Coqueiro Seco, né? Essa cidade linda, diga-se de passagem. E então foi feito por um alagoano, o Marechal Deodoro da Fonseca. E então vamos ter que ter esse conceito. O que era império, o que era república, o que era monarquia. Vamos lá. Dom Pedro II estava no poder, que tinha herdado de seu pai Dom Pedro I. E então, em 1889, Marechal Deodoro, com o apoio do exército e da grande elite cafeeira do Brasil, tomou o poder do então imperador Dom Pedro II, pai de Princesa Isabel, né, que decretou a Lei Áurea um ano antes da proclamação da República. Então, a partir de então, o Brasil se torna uma república, ou seja, coisa pública, no qual as pessoas votam para colocar o presidente no poder, que até então o poder era monárquico, passava de pai para filho, como foi o caso de Dom Pedro I e II, mas só até em 1889. E na então chamada Primeira República, conhecida também como República da Espada, houve vários conflitos e guerras. 4 delas que eu irei destacar nos slides a seguir, que estão todos no material didático de vocês em casa. Uma delas, Guerra de Canudos, foi um confronto entre o Exército Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo sócio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, que durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no Nordeste brasileiro. Antônio Conselheiro era um professor e então saiu peregrinando pelos sertões, pregando a religião. Foi então que ele chegou numa comunidade que era uma fazenda, uma pequena fazenda chamada Canudos. Daí originou-se então o Arraial de Canudos. Isso foi crescendo e o governo vendo como uma ameaça, já que o governo dizia que eles eram monarquistas. E então o governo, em 1897, foi até o Arraial, houve várias tentativas de confronto, depois todo o Arraial foi dizimado. Também houve a Revolta da Vacina, 1904, no então governo Rodrigues Alves. Isso foi uma insurreição, ou seja, uma revolta popular, ocorrida no Rio de Janeiro no século XVIII. A revolta ocorreu como uma reação popular à campanha da vacinação obrigatória, posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz, destinada a combater as principais doenças epidêmicas transmitidas pelo inseto, no caso o mosquito, como a malária e a febre amarela. De início, houve uma rejeição pelo fato do não esclarecimento da vacina,
que ocorre hoje, a questão do Covid-19, que ninguém ainda tem um remédio conhecido, mas quando aparecer, hoje a população é mais esclarecida e então vai querer e vai concordar em tomar a vacina ou remédio que for criado. Na época não tinha esse esclarecimento, a população assustada, mas houve uma campanha também de conscientização depois da questão da obrigatoriedade e então eles concordaram e a doença sanaram graças a Oswaldo Cruz e que posteriormente ganharia um prêmio fora do país. Outra guerra também ocorrida no Rio de Janeiro foi a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi um movimento militar na Marinha do Brasil, planejado por cerca de 2 anos pelos marinheiros e que culminou com um motim que se estendeu de 22 até 27 de novembro de 1910, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na época a capital do país, sob a liderança do marinheiro João Cândido Felisberto. Na ocasião, rebelaram-se cerca de 2.400 homens, que eram os marinheiros negros, contra a aplicação de castigos físicos a eles impostos. As faltas graves eram punidas com 25 chibatadas. Eis aí a questão da origem do nome Revolta da Chibata. Ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O governo então, que na época Hermes da Fonseca, fez então um acordo e foi sanado essa revolta. Só que o governo não cumpriu com essas obrigações, mandando prender, matar e também exilar eles em manicômio, que foi o caso de João Cândido, o almirante negro. No sul do país também houve a Revolta do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que aconteceu entre 1912 a 1916, nos estados de Santa Catarina e Paraná. Os impasses foram causados por disputas de terra entre os dois estados e, devido a isso, ficou conhecido como contestado, ou seja, guerra territorial, que na época faltou a questão da estrada de ferro e a inexistência de uma legislação de posse de terra. Não havia legalização dessa questão de terra. Então, cada um brigava entre si pelos territórios. O líder foi José Maria, que tinha fama de poderes medicinais. O governo na época era o mesmo da Revolta da Chibata, que Hermes da Fonseca, e o local era entre Santa Catarina e o Paraná. Espero que tenham gostado do conteúdo e preparei as atividades extras para vocês, no qual estão no mesmo livro que vocês estão de posse em casa. Guerra de Canudos, página 27. Lá tem o texto e atividades extras. Revolta da Vacina, 32 e 33. Revolta da Chibata, tem uma videoaula no link aqui postado. Revolta do Contestado está na 29. E também deixei uma dica de filme que é Guerra de Canudos, que está no link e já disponível no YouTube. E também tem essa dica de documentário, que é História do Brasil na República Velha, que também está disponível no YouTube, no link aqui postado e também na Escola Paulo Soares. E então, todo o material de todos os professores está postado no canal do YouTube e também no Facebook da escola. Bons estudos e a nossa campanha
fique em casa, mas estudando. Muito obrigado pela oportunidade de então entrar na sua casa.